Olá, no programa de hoje, movimentos partidários rumo a 2026. As federações já anunciadas e outras contratativas em curso. As divisões e tendências mais fortes nas legendas de centro, com impactos no Congresso e no horizonte eleitoral. As apostas narrativas de PT e PL em meio à polarização. E as perspectivas de redução da fragmentação do sistema brasileiro. Eu converso com o cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná, Bruno Bolognesi, pesquisador do Grupo de Investigação de Partidos e Sistemas Partidários na Associação Latino-Americana de Ciência Política. Bem-vindo, Bruno. Um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bruno, o governo federal confirmou nesta terça-feira que irá acionar o STF contra a recente decisão do Congresso Nacional de derrubar o decreto de aumento do IOF. Essa recente derrota do Planalto na pauta fiscal foi em que medida influenciada, Bruno, pelos humores do Centrão e já suas pretensões, para 2026? Olha, eu acho que ela é bastante influenciada, O Centrão talvez seja o grupo do Congresso que mais luta pela sua própria sobrevivência política, Seja o grupo que mais depende da conexão eleitoral, do contato com as bases o tempo todo, e manter o decreto do IOF é fazer coro para essa pecha que o governo ganhou de taxador, Então, eu acho que tem uma relação aí profunda entre o que o Congresso está buscando, Ou seja, olhando as eleições do ano que vem, tentando se descolar de um governo que está com pouca credibilidade, com pouca popularidade, e manter a sua sobrevivência para a próxima eleição. Então, eu acho que é uma escolha conflitiva, uma escolha de dobrar a aposta do PT, que me parece equivocada, dobrar a aposta com o Congresso, quando o Congresso está controlando uma fatia grande do orçamento, e isso tende a produzir crises de governabilidade cada vez mais frequentes. Do ponto de vista do governo, antes da gente passar para os movimentos partidários, você acredita que até mesmo uma estratégia de apostar eleitoralmente num discurso, numa narrativa aí de combate aos privilégios dos mais ricos e de benefícios aos mais pobres, isso já pode estar superado em termos de efetividade? Eu acho que sim, eu acho que o governo não consegue mais, mesmo com essa campanha massificada, nesse discurso de privilégios, eu acho que o governo, na verdade, comprou um inimigo, comprou um espantalho, que é falar, olha, a gente não governa porque o Congresso não deixa. A gente tenta, a gente faz de tudo por vocês, mas o Congresso não deixa. E isso é um tiro no pé, porque o governo depende do Congresso não só para governar, mas depende da base de deputados federais que tem os prefeitos nas mãos, que vão fazer a conexão para ganhar a volta em 2026. Então, me parece uma tentativa um pouco desesperada de uma narrativa que não vai colar. Assim, a população sabe que qualquer aumento de imposto, e o PT insiste nisso durante todo o tempo do governo, é muito mal vista, a ponto do governo estar chamando aí, terceirizando manifestações na rua a favor de aumento de imposto, que me parece bastante estranho, Então, eu tendo a dizer que esse discurso de estamos combatendo privilégios e a quantidade de gastos que o próprio governo faz, a imagem que ele passa não vai colar. As pessoas não vão acreditar nessa narrativa, não vão comprar essa narrativa. Essa proeminência, digamos assim, do Congresso é uma situação institucional que vem para ficar? Todos os próximos presidentes, por exemplo, ou mesmo Lula, eventualmente reeleito, vão ter que lidar com essa realidade? Eu acredito que sim. Eu acho que o Congresso ganhou uma autonomia aí a partir de 2017, 2016, com a eleição principalmente
do Arthur Lira que vai ser difícil de voltar atrás, né? A gente não enxerga um Congresso que seja passivo como a gente via até pré-2015, né? Eu acho que tem aí um Congresso muito mais ativo, muito mais autointeressado, com parlamentares que descobriram que você não precisa do executivo para sobreviver, e isso daí voltar atrás, ou seja, voltar atrás de coisas que são do interesse exclusivo de parlamentares é muito difícil de acontecer, né? É muito complicado. Como construir governabilidade nesse cenário, Bruno? Muito difícil construir governabilidade, a não ser que você continue mantendo ativas as emendas e use essas emendas parlamentares como moeda de troca, né? Então, tem que ser inteligente o suficiente, ter uma articulação no executivo, né? Ministros capazes de articular com o Congresso que usem essas emendas para manter governabilidade. E os dois quadros que tiveram na Casa Civil, né? O ministro anterior e a atual ministra, não parecem estar fazendo esse trabalho, né? Ao contrário, não parecem estar conseguindo dialogar. Esse trabalho está sendo terceirizado para o ministro estar fazendo. O quadro partidário, Bruno, vem sendo movimentado, né, bastante aí nos últimos meses. Um dos principais movimentos foi a superfederação anunciada entre PP e União Brasil. Como ela impacta não apenas o Congresso, né, com mais de 100 parlamentares, mas também as cenas eleitoral nacional e estaduais para 2026? Olha, eu acho que essa federação impacta centralmente, porque você tem dois partidos de oposição atualmente, e que são partidos, um partido médio, outro partido grande, né? Dois partidos com bancadas expressivas, e que se unem de forma programática, né? Se unem para construir força e ter uma força majoritária, ainda que não de maioria absoluta, mas uma força majoritária no Congresso. Então, não sentar com essa federação, né, esses partidos não estarem na mesa, é você comprar uma oposição certa, né? Então, eu acredito que é uma federação que deve definir os rumos não só da eleição de 2026, mas de quem ganhar as eleições de 2026. Tem, inclusive, um pré-candidato a presidente da República, né, Ronaldo Caiado, que está se movimentando. Exato. Eu tenho a impressão que a movimentação do Ronaldo Caiado é uma movimentação de balão de ensaio para capitalizar ele em Goiás, mas deve ter um apoio mais explícito aí ao candidato da direita, na medida em que ele for se descolando um pouco do bolsonarismo ali familiar, né? Eu acredito que esses dois partidos devam apoiar provavelmente o governador de São Paulo, indicando aí o candidato à vice-presidência, né? Então, eu não acredito que o Ronaldo Caiado vai melar a eleição a chance de você ter um presidente alinhado em vista das suas ambições pessoais. Você citou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o partido dele, né, o Republicanos, também tem uma federação com negociações em andamento, né, uma especulação de federação que poderia compor aí com o MDB, né, uma força tradicional da política brasileira que perdeu um pouco de tamanho em eleições recentes, mas que também continua aí tendo o seu espaço. Caso isso também saia do papel, Bruno, seria a configuração de uma espécie de G5, digamos assim, no Congresso, considerando ainda as bancadas de PSD, PL, PT, que são maiores? Eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que as federações, no primeiro momento, foram um aprendizado para os partidos pequenos sobreviverem, né? Então, você teve aí muitos pequenos partidos se aliando com partidos maiores para tentar sobreviver. Agora, nesse momento, eu acho que as federações estão sendo manipuladas legislativamente, não só eleitoralmente, né? Então, a gente tinha primeiro algumas federações tentando superar a cláusula de desempenho, tentando superar o quociente eleitoral, e agora, superado isso, né, você tem uma coordenação legislativa de criar
superbancadas, né? E isso dá um monte de prerrogativas para esses partidos. Então, me parece um movimento aí de tanto do Republicanos quanto do União com Progressistas bastante inteligente e tentando olhar lá para 2027, na verdade, né? Para quem vai estar no governo em 2027. Dentro dessas prerrogativas que você citou, quais são as principais vantagens pragmáticas para esses partidos hoje médios, né, se unirem? Então, acho que a primeira delas é você ter uma orientação de bancada com liderança única, né? Então, você tem lá um presidente da federação, que normalmente é um dos presidentes, um dos líderes do partido, e você consegue negociar outras coisas a partir disso, né? Mas, especialmente, você ganha força para a bancada partidária ganhar emenda, né? Então, emendar o orçamento acaba sendo muito interessante, né? Acaba você ter uma bancada muito volumosa, faz com que você tenha prerrogativa na fila da LOA, né? Na fila da emenda orçamentária. Então, acho que os partidos estão percebendo que ter bancadas grandes garante a eles fatias grandes também do orçamento, né? Então, as federações vão servir de atalho para você conseguir ali emendar o orçamento e garantir fatias cada vez maiores das emendas parlamentares. Outra federação já oficializada foi entre PRD e Solidariedade, no caso, legendas pequenas. Para essas legendas, né, desse porte, ainda é a lógica da sobrevivência que impera? Eu acredito que sim. O PRD, o antigo Patriota, né? O antigo Patriota, e agora PRD, é um partido pequeno, que o Solidariedade também não é exatamente um partido muito grande, mas é um pouco a lógica da federação do PSOL, né? Então, essa lógica de juntar dois pequenos para conseguirem superar a cláusula de desempenho, que deve aumentar um pouquinho, e os quocientes eleitorais, principalmente em estados pequenos. Superar o quociente eleitoral em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul é até mais fácil. Agora, em estados pequenos, principalmente estados do Nordeste, que tem ali 8 cadeiras, 9 cadeiras, é imperativo que você tenha uma votação unificada, né, uma votação partidária, ou seja, da federação como um todo, para superar o quociente. Então, acredito que essa lógica ainda impera nos partidos pequenos. Uma legenda tradicional, Bruno, que vem enfrentando aí dificuldades após sucessivos reveses eleitorais e baixas é o PSDB. E houve, né, uma tentativa de federação com o Podemos que naufragou. O partido ainda tem condições de se reerguer sozinho ou terá mesmo que encontrar, né, alguma outra construção aí mirando 2026? Olha, eu falo isso com alguma tristeza como cientista político, não como torcedor, mas com alguma tristeza porque o PSDB era um partido importante no Brasil. Era um partido que ocupava uma posição ideológica importante, era um partido do centro-direita, um partido programático, que tinha uma base em São Paulo bastante expressiva, militância organizada e tal, e o PSDB naufragar do jeito que está naufragando é uma perda para o sistema partidário, né? A gente vai trocar o PSDB, que era um partido minimamente organizado, por partidos bastante fisiológicos, como aí o PL ou o PSD. Mas não vejo futuro, para falar a verdade. Eu tenho a impressão que o PSDB acabou. A pá de cal inicial foi a filiação do Dória e o governo do João Dória em São Paulo, e a pá de cal final foi a desfiliação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi para o PSD, e isso acabou com o partido. É um partido que sempre dependeu de governadorias para sobreviver, né, de patronagem estatal, e não consigo ser otimista com o PSDB. Tenho a impressão que é um partido que está afadado e que faça isso o mais rápido possível, porque sempre foi um partido com dificuldades de decidir, né, sempre foi um partido em cima do muro, que faça isso rápido e se federe logo para que, pelo menos, a legenda, né, o tucano continue sobrevivendo e não desapareça de uma vez. O PSD nesse jogo, como você vê o posicionamento desse partido, né, que foi erguido por Gilberto Kassab, né, que atualmente está lá na Secretaria de Governo de São Paulo,
e continua sendo, né, um partido em franco crescimento nas últimas eleições municipais, inclusive. O PSD, eu acredito que hoje é o partido mais importante do Brasil, do ponto de vista do jogo eleitoral. Não estou nem dizendo do ponto de vista ideológico, do ponto de vista programático, mas é o partido talvez mais importante do Brasil no sentido que seja o partido mais pivotal do Brasil, né, com a posição mais privilegiada. Isso tem a ver com duas coisas: com a quantidade de prefeitos que o PSD conquistou, né, e com a quantidade de governadores que o PSD tem. Então, o PSD, o Kassab foi um político, sempre foi um político muito astuto, mas foi crescendo o PSD através de governadores de estado, né? E isso faz com que prefeitos migrem para o PSD. Né? Então, o prefeito de cidade pequena tem dois partidos, ou o partido do governador ou o partido do deputado federal. Né? Então, você ter governadores do PSD é você contar com uma base de prefeituras e votos, uma máquina de votos, uma máquina eleitoral gigantesca. Né? Então, nesse sentido, o PSD hoje talvez seja o partido mais importante do Brasil, e quem estiver junto com o PSD pode ter certeza que larga aí 10 pontos na frente nas próximas eleições de 26. O governador do seu estado aí, o Paraná, né, Ratinho Júnior, é do PSD, também já foi cotado como presidenciável, mas você também crê que a tendência maior hoje do PSD seria estar em uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas? Eu acredito que sim. Aqui, eu não sei se isso está passando no Brasil todo, mas aqui no Paraná, a campanha do Ratinho para a presidência da República está em franco crescimento. Né? Então, toda hora na televisão aparece um horário eleitoral do governador como candidato a presidente. Eu tenho a impressão que ele está fazendo isso tanto para capitalizar a cadeira dele para o Senado, né, já que esse é o último mandato dele como governador, ou na possibilidade de ter um conflito ali na família Bolsonaro, que a gente sabe que é possível de acontecer, né, e sobrar uma vaga para o Ratinho. Mas eu acho que o movimento natural, tanto do governador do Paraná quanto da liderança do PSD, é apoiar o governador de São Paulo. Né? É muito difícil você tirar a naturalidade da cadeira de candidato a presidente do governador de São Paulo. Né? O estado mais rico da federação, mais importante. Então, eu acho que o Ratinho está fazendo um trabalho ali de segunda mão. Né? Assim, se der errado, eu estou disponível. Mas eu acredito que a primeira opção do PSD vai ser embarcar no governo, como sempre. Né? E aí, o governo, isso quer dizer apoiar quem tem mais chance de ganhar. O PL, né, falando em Jair Bolsonaro, tem aí o ex-presidente na condição inelegível e também umas perspectivas, né, de sofrer nova condenação em uma ação penal no STF. Mesmo com esse contexto, a legenda pode se manter forte nas disputas parlamentares, sobretudo, de 2026, ou pode ser arrastada também para algum efeito mais negativo aí? Eu acho que assim, não dá para esperar nem o desempenho de 18, nem o desempenho de 22. Né? A gente sabe que para uma bancada legislativa manter o crescimento constante é muito difícil. E o PL tem um racha interno. Né? Você tem uma ala bolsonarista que foi puxada pela campanha do Bolsonaro em 2022, e você tem uma ala ali, raiz, né, uma aula orgânica do PL, que puxou esse pessoal mais novo. Então, eu tenho a impressão que o PL tem chance de manter uma bancada expressiva. Sim, é um partido grande, é um partido com uma organização bastante razoável, que conta com setores conservadores importantes apoiando, mas eu não acho que vai ter o mesmo desempenho que teve em 2022. Eu acho que não ter um cabeça de chapa puxando tem um impacto grande na eleição da bancada legislativa. Então, eu tenho a impressão que o PL, se continuar tudo como está, né, o Bolsonaro inelegível, o PL sem candidato para a presidência da República, apoiando o Tarcísio pelos republicanos, deve ter uma queda aí na sua bancada legislativa. Agora, não uma queda para desaparecer.
É uma queda só que elimina esse efeito aí de puxador que o candidato à presidência tem. Ainda nesse quadro partidário nacional, o PT, né, partido do presidente Lula, Bruno, vem passando por eleições internas com divergências entre correntes sobre os rumos do governo e também de alianças eleitorais. Na prática, é a vontade de Lula que deve selar o resultado desse embate? Sim, como sempre, é a vontade do Lula. Né? O PT é refém do Lula hoje e isso é um problema grave do PT. Né? É um problema grave porque o PT tem dificuldade de renovação, o PT depende do Lula para ter um desempenho eleitoral tanto no executivo quanto no legislativo, e você veja que nos últimos anos o PT, mesmo com o Lula, tem perdido cadeiras. Então, assim, o petismo é um fenômeno muito menor do que o lulismo. O lulismo é muito maior do que o PT em si. Então, o PT, não só o PT, como, por exemplo, o PSOL também depende do desempenho do presidente Lula. Eu não sei qual vai ser o rumo do partido, se o partido vai manter a candidatura do Lula para o ano que vem. Eu tenho a impressão que eles não têm alternativa, porque nunca se preocuparam em renovar, sempre foram dependentes do presidente. Então, é um partido que vai ter muita dificuldade. Eu não acho que é um partido que tem o destino do PSDB. O PT é um partido muito mais organizado, muito mais coeso, muito mais robusto do que o PSDB, mas é um partido que certamente vai sofrer com a saída do presidente Lula do foco eleitoral, do foco de governo. Já há diversas projeções, Bruno, indicando aí um enxugamento do quadro partidário nacional nos próximos anos. Isso pode ter que efeitos para a governabilidade e para o debate público? Então, essa é a pergunta, né? Assim, a gente sempre fala, cuidado com o que você deseja, né? Porque, claro, a ciência política, principalmente, sempre bateu nessa tecla da necessidade de desfragmentar o sistema. Agora, desfragmentar o sistema quer dizer que você empodera partidos. Né? Então, você vai ter partidos maiores, com bancadas maiores, com mais pessoas, com maior chance de oposição, com maior chance de sustentar o governo. Ao mesmo tempo, são partidos que vão ganhar proeminência em todas essas coisas que a gente julga hoje negativas. Né? Então, a voracidade por emendas deve aumentar, você deve ter menos pessoas interessadas a compor o governo, a estar em ministério, porque é muito atrativo ficar no legislativo. Então, no debate público tem uma coisa muito positiva que é limpar um pouco a confusão de letras do eleitor. Né? Então, você desfragmenta o sistema, tanto com as federações quanto com a cláusula de desempenho. O fim das coligações talvez tenha sido a principal medida para desfragmentar o sistema, e os eleitores conseguem ver melhor quais partidos existem e como que você escolhe um partido diferente do outro. Então, esse é um ponto muito positivo. O ponto negativo é que esses partidos vão chegar também mais fortes no legislativo para as coisas que a gente não aprova, não acha razoável numa democracia, como, por exemplo, essas emendas clientelísticas de orçamento impositivo. Então, tem os dois lados da moeda. Mas, via de regra, a desfragmentação partidária tende a melhorar a relação do presidente da República com a Câmara, tende a melhorar a relação do eleitor com os partidos. Então, eu acho que a gente está num quadro de tendência positiva de desfragmentação. A gente tem visto, Bruno, em pronunciamentos públicos, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto do presidente Lula, uma ênfase em apelos a eleitores para que votem em candidatos alinhados a eles nas próximas eleições para o Senado e para a Câmara, enfim, para ter um legislativo, digamos, né, mais ameno, né, menos contrário, digamos assim. A disputa pelo Senado, né, onde vai haver uma renovação aí de 2/3 na próxima eleição, tende a ser um campo de batalha bastante acirrado dentro desse contexto nacional? Eu acredito que talvez este ano até maior do que a Câmara, porque é um atalho rápido, né, de você conseguir governabilidade. Então, na Câmara, você não consegue eleger uma bancada aí com mais de 80 deputados, 70 deputados hoje. Agora, no Senado,
você consegue eleger 2 candidatos no seu estado que são alinhados com você, né? Então, ter aí os senadores todos apoiando o presidente da República, qualquer que seja ele alinhado ao Lula, seja ele alinhado a Bolsonaro, eu acho que é um atalho de governabilidade importante. Eu acho que eles estão lendo o sistema de forma correta, né? Olhando para o Senado e achando ali um atalho que pode equilibrar a falta de sustentação da coalizão na Câmara, né? Então, eu acho que é importante, sim, essa conexão. Você veja que tem países que adotam essa postura, inclusive no calendário eleitoral, como a França, né? A França elege o presidente e depois o próprio presidente faz campanha para a Câmara dos Deputados para ter um legislativo mais favorável. E eu acho que essa leitura, essa francesização do sistema eleitoral brasileiro, que eu acho que é razoável. Eu acho que é razoável pensar desse jeito para tentar aumentar um pouco a coordenação, aumentar um pouco a capacidade de implementar a agenda de governo legislativo. Bem rapidamente, porque a gente já está com o tempo avançado, Bruno, na disputa presidencial, você acredita que haverá de novo uma polarização, né, entre Lula e algum candidato da direita apoiado por Jair Bolsonaro, ou há espaço para algum outro tipo de construção se mostrar competitiva? Espaço há, mas desde que o Lula não dispute. Isso eu acho pouco provável, não só por causa do Lula, mas porque o entorno do Lula também não faz muita questão de abrir mão do governo, né? São todas pessoas que querem que o Lula dispute para que eles continuem no governo, continuem com a chance de ocupar postos centrais. Então, eu não vejo um horizonte que não seja esse. Mas se há espaço, eu acho que o fato da gente não... Se a gente tivesse uma eleição em 2026 sem Lula e sem Bolsonaro, podia, ainda que fossem quadros lulistas e bolsonaristas, você teria já uma suavização da polarização. Não estou dizendo que ela acaba, nisso eu estou de acordo aí com um colega aí de Minas, do FMG, o Felipe Nunes, que tem um livro aí sobre a polarização super, com dados incríveis. Então, eu acho que a gente não sai tanto da polarização, mas dá uma suavizada, dá uma amenizada se esses 2 nomes, Lula e Bolsonaro, não tiverem presentes. Acho que seria razoável a gente sair dessa dicotomia e ir para uma política um pouco menos figadal, né? Uma política menos quente, uma coisa mais tranquila. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Bruno. Eu que agradeço de novo, muito obrigado a vocês pelo convite novamente. Um abraço. Eu conversei com Bruno Bolognesi, cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná. Falamos sobre recentes movimentos partidários na cena nacional que afetam a governabilidade e miram as eleições de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.